águas calmas e limpas. Ilhas de praias paradisíacas. Numa definição simples, uma baía é uma porção de mar rodeada por terra. No caso da Baía de Todos os Santos, muito mar e muita terra. Não é à toa que ela é considerada a segunda maior do mundo. E há quem diga que se trata, na verdade, de um golfo. Baía de grandes dimensões, com uma abertura larga para o mar. A descoberta foi em 1501, durante uma expedição do navegador português Gonçalo Coelho, onde também estava presente o cartógrafo Américo Vespúcio. Foi ele quem primeiro descreveu em tinta e papel a grandiosidade da baía. Mas bem antes disso, ela já era conhecida e chamada de Quirimurê, na língua dos tupinambás, o Grande Mar. Era esse povo indígena que dominava a costa quando os europeus chegaram. Eles sabiam que a baía tinha uma imensidão além do mar. Em Salvador, a Ponta do Padrão, onde fica o Forte de Santo Antônio da Barra e o farol mais antigo das Américas, marca a entrada da Baía de Todos os Santos. No outro extremo, fica a Ponta dos Garcês, atrás da ilha de Taparica. Uma área de cerca de 1.200 quilômetros quadrados, onde desaguam rios importantes, como o Paraguaçu, o Jaguaripe e o Subaé. Nesse perímetro se encontram também mais de 50 ilhas e ilhotas, além de 18 municípios, incluindo a capital, Salvador. A Bahia é abrigada no Recôncavo Baiano, uma região com um poder econômico extraordinário. Durante muitos séculos, essa foi a área mais produtiva do estado e durante um período ela sustentou o país. Durante um período longo, secular, ela sustentou o Brasil. Daqui saía toda a produção do açúcar inicialmente e também nas colheitas de pau-brasil, nas coletas de pau-brasil. Além da extensão, a localização privilegiada no litoral brasileiro deu à Baía de Todos os Santos uma enorme importância comercial e militar que ajudou a desenvolver a capitania da Bahia. Com o crescimento da atividade econômica entre a colônia Brasil e a sede do reino em Portugal, começou a se intensificar também a navegação. Tanto que os portugueses criaram uma grande companhia de comércio, onde havia uma rota regular que ficou conhecida como Carreira das Índias. Uma frota saía de Lisboa, passava aqui no Brasil, na Baía de Todos os Santos, e depois daqui ia para o Oriente. Essa Carreira das Índias, vinham normalmente frotas com 50 navios, dessa ordem, e que foi o motivador para que se pedisse ao reino que se instalasse aqui um farol. Do Alto, Salvador. Já conhecida em outros pontos do mundo como uma capital portuária e de enorme potencial para exportar riquezas, precisava ser mais bem protegida. Não é por acaso que tantas fortalezas foram erguidas no entorno da Bahia. No século XVII, na primeira metade, tivemos a invasão holandesa, que chegou aqui em Salvador, invadiram a cidade em 1624. Então essa tensão que foi criada acabou justificando a ampliação de diversas fortificações que existiram e a criação de outras. É nesse momento, aproximadamente, que surge o Forte de São Marcelo, nessa região privilegiada, em uma ilhota que já existia ali na frente do frontispício de Salvador, ou seja, na parte de cima temos a sede política e administrativa da cidade e religiosa, e na parte de baixo, para proteger a cidade, o Forte de São Marcelo, que fica em uma posição privilegiada porque a gente tem uma visão panorâmica da Baía de Todos os Santos, logo da entrada da Baía de Todos os Santos. Lembrando, em uma época em que o perigo não só vinha da terra, mas principalmente do mar. Durante mais de um século, a preocupação maior continuou sendo a de defender as cidades dos invasores. Milhares de pessoas perderam a vida na tentativa de colocar os pés nas terras do Novo Mundo. Enfrentar o oceano era o único meio de chegar até aqui. Muitos navios acabaram no fundo do mar, logo depois de adentrar a Bahia.
E não foram poucas as fortunas que afundaram junto com eles. Em 1668, o galeão Santíssimo Sacramento afundou na costa de Salvador. Dentro do navio português havia muito mais que ouro e prata. Mais de 400 pessoas estavam a bordo, incluindo o general Francisco Correia da Silva, que deveria assumir o governo geral do Brasil. Segundo registros da época, apenas algumas dezenas de pessoas conseguiram se salvar. Quando a gente menciona esses naufrágios, a gente pode apontar, primeiro, a importância estratégica da região em um contexto de comércio entre o século XVII, XVIII e XIX, em especial, onde se registram esses principais naufrágios. E essa importância absurda naquele período, porque a cidade dialogava diretamente com a Europa, diretamente com a África, com o sul da Ásia, ou seja, Salvador é uma cidade internacional. Então, capital do Brasil, depois a perder o posto para o Rio de Janeiro, mas uma cidade internacional. Então, a quantidade de barcos que passaram por aqui, por essa região, da entrada da Baía de Todos os Santos e acabaram sendo destruídos, naufragados, mostra essa evidência econômica da Baía de Todos os Santos em contato com o comércio transatlântico daquele período. Apesar dos perigos, a Bahia, grande e rica, é navegável em boa parte de sua extensão. Por isso, permitiu a integração do Brasil para o interior, através de seus vários afluentes, como o Rio Paraguaçu. Foi palco de eventos marcantes da história brasileira e ajudou a moldar a cultura dos homens que vivem perto do mar. Nos próximos episódios, você vai conhecer algumas das principais ilhas. Basta chegar aqui para entender por que esse cantinho tão especial de Taparica atrai gente do mundo todo. Praias de águas cristalinas, algumas desertas, outras cheias de gente. Uma delas com selo de qualidade. Conservação da natureza, preservação histórica, turismo sustentável. Ações sustentáveis que ajudam a preservar o meio ambiente e estão devolvendo a vida à Bahia. A tainha, o xarel, o robalo, diversas espécies elas já têm voltado a aparecer na região. Vai conhecer também os refúgios, os esportes mais praticados e as histórias de gente que nasceu e cresceu no entorno dessas águas.